E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, pessoal, abrindo oficialmente a live de hoje com este título: Vaidade, dois pontos, complexo de inferioridade. Eu vou colocar na interrogativa, porque para mim soa como mais provocativo. E como não poderia deixar de ser, eu vou recorrer já de pronto a uma passagem mitológica, melhor, a um mito talvez pouco conhecido de vocês, que é o mito de Aracne, da mitologia grega. Aracne, palavra grega que foi latinizada como aranha, ou aportuguesada como aranha. Aracne, na mitologia, era uma bela jovem com uma capacidade incrível para bordar. Seria uma daquelas extraordinárias e excelentes bordadeiras que temos no interior. Hoje as pessoas usam máquinas de bordar, hoje as pessoas usam tecnologias, mas se nós formos no interior, nós encontraremos ainda aquelas senhoras bordadeiras cujos bordados são realmente de impressionar qualquer divindade. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Aracne e com o seu talento. Ela acabou incorrendo em soberba, ela acabou incorrendo em muita vaidade, pelo fato de ser reconhecida por todas as cidades gregas como uma bordadeira tão extraordinária, tão competente, tão eficiente, que alguns chegaram a dizer que ela bordava melhor do que a deusa Atenas. Então, olha o abacaxi. E ela acreditou nisso. Atenas, claro, uma divindade, está sempre atenta aos gestos e às palavras humanas. Pergunta a ela: como é que é essa história aí, comadre? Você borda melhor do que eu? Eu sou uma divindade, você é uma mortal. E propôs a ela um desafio. Vamos ver quem faz os melhores bordados? Vocês encontrarão diversas versões deste mito. Inclusive uma versão muito bela, contada por Ovídio na sua obra magnífica As Metamorfoses. Eu estou utilizando uma das versões aqui. E nesta versão, Aracne aceita o desafio feito por Atenas e ambas vão para um local, uma espécie de campo, onde elas pudessem mostrar os seus talentos ao povo grego. E claro, Aracne produziu um bordado extraordinário, muito belo, mas muito belo mesmo. Só que tem um detalhe, meu amigo. A deusa Atena, ao invés de recorrer a linhas, a fios de lã, resolveu fazê-los de nuvens. Resolveu utilizar as nuvens como fios de lã e tudo mais que os céus permitiram a ela que fossem manejados. E eis que a deusa então produz um espetáculo em pleno céu, que além de produzir muita admiração,
pela grandiosidade, produziu grande horror à população grega. Todos fugiram, inclusive Aracne, reconhecendo, claro, a sua condição de artesã inferior à da deusa. Então essa versão mostra que a soberba humana tem lá seus limites, que a vaidade humana tem lá seus limites. Só que compadecida do fracasso de Aracne, a deusa Atena a transformou em uma aranha para que ela pudesse passar a eternidade dos tempos bordando, continuando a bordar belamente. Se vocês bem observarem, as teias de aranha são bordados muito belos e impressionantes. Um outro mito muito interessante, e esse eu começo a contar falando de minha experiência, se eu não me engano, na Vila Borghese, em Roma, na Itália, em duas ocasiões. Hã? Achei a informação aqui. É o quê? Galeria de Uffizi, em Florença. Galeria de Uffizi. Então, eu estou confundindo com Vila Borghese. Não me lembro se a Uffizi fica na Vila Borghese, mas enfim. Na Galeria Uffizi, eu tive a oportunidade de ver com esses olhos que não mais enxerga em 2010 e tocar em 2019 as estátuas dos filhos de Níobe sendo mortos por Apolo e Ártemis. Essa história é mais ou menos o seguinte: Níobe foi contemplada por Zeus com a possibilidade de ter muitos filhos. E ela os tem. São 14 filhos. 7 meninas e 7 rapazes. Só que essa Tebana, porque Níobe é da cidade de Tebas, tal como aconteceu com Aracne, provocou a ira de duas divindades com a sua soberba. Olha o que o Níobe aprontou. Numa procissão em reverência à mãe de Apolo e Ártemis, que são as divindades arqueiras do Olimpo, numa procissão em devoção a Leto, mãe de Apolo e Ártemis, Níobe chegou a dizer que a procissão deveria acontecer para ela própria e não para a divindade, e não para a mãe dessas duas divindades arqueiras. E ela alegou isto, afirmando que ela tem 14 filhos e Leto só tem 2, ridicularizando-a, debochando-a pela sua reduzida prole. E Leto, claro, falou deste ocorrido com Apolo e Ártemis, que no instante mesmo em que ouviram, começaram a disparar flechas dos céus para cá embaixo, acertando um por um dos filhos de Níobe. Os 7 rapazes foram os primeiros a morrer. Depois que os 7 rapazes jaziam mortos e Níobe, extremamente desesperada, ela ainda tem a coragem de dizer que ainda ela teve mais triunfo na vida que Leto, porque ela, mesmo tendo perdido 7, tem outros 7 filhos, no caso 7 meninas. Só que mal terminou de falar, as setas
atiradas por Ártemis, encontravam o corpo das suas filhas. A última foi Clóris, que ela, num gesto desesperado, acolheu porque era caçula. E no mito conta-se que ela suplica às divindades que parem de atirar e pelo menos mantenha viva esta criança, a sua última filha. É desesperadora a cena. Só que antes que ela terminasse a súplica, a flecha alcança Clóris, a criança, filha de Níobe, e ela morre junto com todos os outros 13 filhos. Zeus, compadecido, transforma Níobe numa pedra, que até hoje chora, porque mesmo transformada em pedra, pela dor que sentira, ela chora de tal modo que Níobe é o nome de uma espécie de fonte que existe na Itália, eu não sei precisamente onde. Então, olha que passagem mitológica interessante. Quando eu digo para vocês que eu tive a oportunidade de ir lá, é porque eu vi e toquei nessas 14 estátuas. O escultor Bernini conseguiu retratar esta cena com muita precisão. As estátuas são muito grandes, tamanho natural de um homem. Então, você tem a oportunidade de tê-las em vista em tamanho natural. Ou seja, os filhos e a própria Níobe têm o tamanho da gente e isso causa ainda mais realidade à própria cena. É algo muito belo e merece até ser depois procurado aí na internet. Ou seja, o gesto de soberba, o gesto de vaidade, esta afronta feita pela vaidade de Níobe a levou a viver este doloroso e indescritível drama. Ok, professor, o que é que o senhor quer me comunicar, o que o senhor quer nos comunicar com essas duas passagens? Olhem bem, eu vou recorrer aqui ao conceito de neurose, não de Freud, que é o conceito inclusive mais conhecido, mas o conceito de neurose de seu discípulo ou de um de seus discípulos, no caso de Alfred Adler, que é o fundador da segunda via psicanalítica, da segunda corrente psicológica de Viena. Eu me refiro ao fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Esse conceito de neurose é muito interessante, aliás, eu me apoio, eu gosto muito deste conceito e do conceito de neurose de Igor Caruso. Ao meu ver, são conceitos que se aproximam mais da realidade humana do que o elaborado por Freud. Enfim, é uma questão de olhar filosófico. Então, diferentemente de Freud, para Adler, o neurótico não é aquela pessoa que sofre de transtornos emocionais resultantes de traumas de infância ou resultantes de impedimentos ou de repressões da satisfação sexual ou da libido. Não é aquela pessoa que sofre da ansiedade gerada pelo conflito entre pulsões instintivas e proibições morais. Não é. Mas, sim, é aquela pessoa que, para compensar o seu complexo de inferioridade, subordina todas as suas forças cognitivas, todas as suas forças intelectuais e afetivas à meta de ser alguém na vida. A meta de ser grande, a meta de alcançar notoriedade pessoal, ou de se tornar superior às demais pessoas. Eu vou repetir. Para Adler, uma pessoa neurótica é aquela que, para compensar a sua percepção
de que é inferior em um ou muitos aspectos, subordina todas as suas forças psíquicas à meta de se transformar numa pessoa superior às demais. Esta é a meta da pessoa neurótica e ela procurará alcançar esta meta na sua neurose a todo custo, mesmo que tenha de utilizar, paradoxalmente, os tais expedientes discursivos da fraqueza, como o coitadismo e a vitimização social. Rapaz, eu adoro esta elaboração do Adler, porque, embora ele tenha a produzido há 50, 60, 70 anos atrás, eu não me lembro quando ele morreu, embora essa reflexão remonte ao final da primeira metade do século XX, isso é um diagnóstico do nosso tempo. Isso é um diagnóstico. O que eu quero dizer para vocês é que nós somos esta tal pessoa neurótica, nós somos esses tais neuróticos adlerianos. Porque é só olhar para o mundo de hoje que a gente vai perceber que muito da pose que estamos colocando aí nas redes sociais, muito do que dizemos ser, muito desse nosso afã de nos tornarmos engrandecidos, superiores em alguma coisa, seja no intelecto, seja na beleza física, seja no muque, pouco importa, muito desse interesse em fundar a própria realização no autoengrandecimento, muito disso está posto aí nesse diagnóstico. Só que tem uma questão ainda mais interessante. Ele diz que este horizonte da superioridade, este horizonte do poder, este horizonte do tornar-se mais importante que as pessoas em geral, este horizonte pode ser também buscado pelo expediente da fraqueza. Eu até chegaria a dizer a vocês que essa elaboração não é nem genuinamente adleriana. Isso é Nietzsche. E claro, para quem conhece a psicologia de Adler, sabe que ela se baseia muito, como também a psicologia de Freud, nos escritos de Nietzsche. Inclusive, o Adler fala abertamente dessa tal vontade de poder que cresce numa pessoa, sobretudo quando ela vive estados neuróticos, quando ela está no âmbito desta experiência de neurose. E vontade de poder é uma expressão cunhada pelo filósofo Nietzsche para designar esse impulso cego, natural, incontido, que nós projetamos no mundo para nos realizarmos como seres humanos. Então, é bem interessante perceber tudo isso, mas sobretudo perceber que existe sim hoje esta possibilidade de se utilizar do expediente da fraqueza para exercer poder. Cuidado com as vítimas, os coitados que vocês encontram no mundo. Cuidado, porque muitos desses coitados, muitas dessas vítimas, não são coitados e vítimas, são apenas pessoas com tamanho complexo de inferioridade que a leva a buscar poder através desse expediente. Mas aí é uma outra questão que em um outro momento eu posso explicar com mais profundidade. Mas para quem não conhece aqui a psicologia de Adler, de onde eu extraí esse conceito de neurose, é bom aqui
afirmar que o Adler, quando fala de complexo de inferioridade, ele não está se referindo a um problema humano no sentido de uma enfermidade psicológica. Não, isso é uma estrutura de existência. Ou seja, ele afirma que isso não é um problema, mas algo que nós necessariamente temos, mas que em circunstâncias normais pode, claro, nos levar a buscar o crescimento humano. Ou seja, existe uma estrutura em nós que é a percepção de que nós somos devedores de nós mesmos. Ele diz que nós nos sentimos inferiores em uma ou em muitas coisas. Existe em nós o que ele chama também de senso de incompletude, e que este senso, esta percepção, este sentimento, em circunstâncias normais, deveria nos impulsionar ao crescimento, deveria nos impulsionar à conquista ou à tarefa de nos tornarmos grandes. Só que tem um outro detalhe. Isso em circunstâncias normais, porque em circunstâncias neuróticas não funciona assim. Porque, ao contrário das pessoas normais, ao contrário dos neuróticos, as pessoas normais procuram compensar este tal sentimento de inferioridade, este tal senso de incompletude, tomando para si não metas de autoengrandecimento, mas metas que respondam a interesses sociais, metas que respondam à coletividade, metas que respondam a grandes ideais, metas que ultrapassem o horizonte da mera realização egoísta ou pessoal. Então, o Adler vai dizer, é normal que uma pessoa procure compensar o seu complexo de inferioridade tomando para si essas metas. Ou seja, servir a humanidade em algum grau. Isso passa despercebido por nós, mas em geral, quando estamos no âmbito de uma experiência vocacional, a gente vive isso. A gente vive isso. É claro que você é pintor, mas não é um Michelangelo. Quando olha para Michelangelo, você se sente inferiorizado. Porra, eu queria ser Michelangelo, eu queria ser Da Vinci. Só que você está no âmbito de uma experiência vocacional. E nesta experiência você serve ao mundo. Você procura dar o melhor ao mundo. Repare que não é propriamente uma questão de autoengrandecimento. Você está no âmbito de uma experiência vocacional. Você é um escritor, mas você não é Vitor Hugo. Você é um bom escritor. E quando vive a experiência de ser escritor, de ser um bom escritor, você está com sua escrita ao procurar ser melhor, servindo ao mundo. Então você acaba compensando o seu complexo de inferioridade com uma atitude de serviço. Só que o neurótico não vive isso. O neurótico procura compensar com uma meta, ou tomando para si metas ou horizontes de autoengrandecimento ou de interesse exclusivo e pessoal. Metas que, inclusive, são chamadas por Adler de fins fictícios, e eu gosto mais ainda é da expressão que um discípulo seu usa para designar esses tais fins fictícios, essas tais metas ilusórias. O filósofo e psicólogo Rudolf Allers usa a expressão mentiras existenciais. Que mentiras são essas? Que metas são essas? Que horizontes são estes que, quando tomados, levam as pessoas a esse afã por autoengrandecimento, esse afã por ser melhor que todo mundo? Ele não quer ser melhor para servir ao mundo, ele quer ser melhor para que seja percebido pelas pessoas. Que metas são essas, professor? Poder,
fama, riqueza. Não são aqui colocações minhas, é do próprio Adler. Então, são metas fictícias porque são metas inconsistentes, são metas que não dão preenchimento e densidade a esta tarefa difícil que é a existência. Em síntese, são metas fictícias, são mentiras existenciais porque não justificam a existência. Então, muita atenção para toda essa questão colocada pelo Adler, porque isso nos diz respeito. E se vocês quiserem aí me perguntar, professor, quais são os sintomas desta espécie de esse complexo de inferioridade? Quais são os sintomas desta enfermidade psicológica? O Adler assinala 3: desculpas, agressão e o que ele chama de distanciamento. Desculpas é você estar sempre procurando desculpas para os seus próprios fracassos. É assim que ele diz. Se você anda procurando sempre desculpas para os seus fracassos, se você não assume os seus fracassos como seus ou como resultantes das suas incompetências, das suas incapacidades, você está no âmbito de um sintoma de inferioridade auto-infligida. Agressão é o sintoma que nos leva a procurar alguém para a gente descarregar essas frustrações. É estar com o dedo apontado para o mundo, procurando os responsáveis pelos nossos fracassos. E o distanciamento o distanciamento é aquela experiência de constante protelação ou de esquiva ante os seus problemas. Ou seja, ante os seus próprios problemas, você fica se esquivando, você está sempre protelando a resolução deles ou sequer os reconhecendo como seus. Então, esse quadro aí acaba produzindo, digamos, a compleição exata desse tipo de complexo, desse tipo de neurose e que acaba nos levando à soberba, acaba nos levando à vaidade, acaba nos levando, claro, cedo ou tarde, ao entristecimento ou ao vazio existencial. Inclusive porque o próprio Adler escreveu uma coisa muito interessante. Ele diz categoricamente: quem tem mais dificuldades na vida e quem causa os maiores males aos outros é o indivíduo que não tem compromisso, que não tem preocupação com o seu semelhante e continua ele numa conclusão extraordinária. Ele diz: é entre estes indivíduos, é entre indivíduos assim que nós encontraremos todos os fracassos humanos. Eu gosto muito dessa conclusão. Ou seja, é entre estes indivíduos que nós encontraremos todos os fracassos humanos. Porra, é claro, velho. A gente não precisa nem ler Adler para perceber isso. É evidente, porque aquele que está compensando sua inferioridade, servindo o mundo, procurando ser útil ao mundo, procurando ser melhor, não para si, mas para contribuir com a humanidade, é claro que essa pessoa está no âmbito de uma experiência de êxito existencial, está no âmbito de uma experiência de sucesso ontológico. Lembrando que onto significa ser, no âmbito de uma experiência de realização do ser. Para finalizar, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso é que a gente precisa, de certo modo, aprender um pouco a desenvolver o senso de desimportantização. Procurem refletir sobre isso. Procurem se desimportantizar. Ou seja, não se levem tão a sérios, não acreditem que vocês são as pessoas amadas que são, valorizadas que são. Não pensem que vocês são a última cocada do pote. Ou seja, é bom ter sempre em vista que as pessoas em geral são melhores do que a gente em muita coisa.
que nós não somos lá pessoas tão talentosas, não. Nós somos comuns. É bom a gente ter esse senso de humildade, esse senso de realidade. A gente, no fundo, é mais ou menos em muita coisa. E é bom se colocar nesse lugar de comum, tendo essa percepção clara do seu devido tamanho moral, do tamanho de suas potencialidades. Porque deste lugar, meu amigo, você pode se buscar a sabedoria ou se buscar a lucidez. Deste lugar você pode, aí sim, você pode mirar a perfeição, mirar os grandes homens da história, mirar os sábios, mirar os gênios, mirar os santos, mirar os heróis. Do lugar da humildade, não é falsa humildade, do lugar honesto da humildade, do entendimento de que você é medíocre mesmo, é pequeno, tem poucos talentos. Deste lugar, você consegue ter uma vista extraordinária, porque você acaba se colocando naquele lugar do pangaré, do capítulo 2 do Dhammapada. O capítulo 2 é o... como é que é o capítulo 2, Eloy? É o Apamadavaga. Capítulo 2, versículo 29. Me lembrei. Apamadavaga. Tem lá um trecho muito interessante que diz assim: os sábios são como cavalos velozes que avançam sempre, deixando os pangarés para trás. Meu amigo, procura se ver como um desses pangarés, porque pelo menos você vai ter em mira um sábio a quem possa acompanhar, a quem possa seguir. O sábio é veloz, avança velozmente. O que nos cabe é pelo menos ter em vista um sábio, um herói, um santo, um gênio, porque aí, meu amigo, a gente já vai saber para onde vai e pouco a pouco a gente vai transformando essa nossa pequenez, essa nossa mediocridade, essa nossa condição comum em alguma coisa digna de um aclame, não dos outros, mas da própria vida. Então, pensem sobre isso. Amanhã estarei eu aqui, 13 horas, esperando vocês. Fiquem com Deus. Valeu! Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!